Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E você viu, a seca na região norte acabou inviabilizando o transporte praticamente nos rios da região. Isso impactou na infraestrutura e principalmente no setor agropecuário no que diz respeito ao escoamento da produção. E acendeu um sinal de alerta, em que pese a chuva já tenha voltado, os níveis dos rios ainda não estão normais. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós convidamos para o programa de hoje o Edeon Vaz, que é diretor executivo do movimento Prologística do Mato Grosso, que está aqui conosco, nos dando um prazer de estar presencialmente aqui no nosso estúdio. Um prazer recebê-lo aqui, doutor Edeon. Prazer é nosso, Leandro. É sempre um prazer estar falando com os telespectadores do AgroMais, os internautas. É uma oportunidade que nós temos de explicar o que está acontecendo. Então vamos tentar dar uma explicada, porque o que a gente viu foi que a seca extrema, que acabou praticamente levando a níveis, pelo menos do ponto de vista do período moderno, eu ainda não tinha visto algo do gênero. Há registros, naturalmente, um pouco mais antigos de seca naquela proporção, mas o fato é que o setor agropecuário foi impactado e eu tenho a impressão que o sinal de alerta está aceso em relação ao escoamento daquela região, porque na medida em que se utiliza as estruturas do Arco Norte para o escoamento da produção, ela passa a ser muito mais importante hoje para o setor agropecuário no que diz respeito aos custos do Brasil, né? Sem dúvida. Nós temos em direção ao Arco Norte o que a gente chama de Arco Amazônico, que é a parte que nós temos mais os rios, né, para se navegar, que o Arco Norte ele contempla todos os portos da Amazônia, mais Itaqui, Sergipe, Salvador, lá em Aratu e Ilhéus. Então, mas nós, nesse Arco Amazônico, que é uma denominação criada mais recentemente, nós observamos que todos os anos, tanto no corredor logístico da BR-364 com o Rio Madeira, como no corredor logístico da BR-163 com o Rio Tapajós, todos os anos existe o verão amazônico e, consequentemente, a redução do nível dos rios. Essa redução, ela leva a se transportar com 80%, 60% da capacidade das barcaças. Isso é normal todo ano. Esse ano ela foi mais rigorosa e aí contemplou não só o Madeira e o Tapajós, mas também o Rio Amazonas. Então o Rio Amazonas baixou muito, o Rio Negro baixou muito e isso impactou nas comunidades a montante de Manaus, ou seja, você tem problemas em Manaus, para chegar até Manaus, e tem problemas no Rio Solimões, acima de Manaus, né, até a divisa nossa lá com o Peru. Isso gera problema, porque aquela região, aquela população, ela depende dos rios para se navegar, e nós vimos várias imagens de trechos e ficou extremamente complicado para a navegação, mas nós não paramos a navegação nem no Madeira e nem no Tapajós. O que houve foi uma redução. Como o rio Tapajós ele abaixou muito rápido, que não é normal, ele baixou muito rápido, as trades, prevendo um possível problema, desviou navios e levou o produto para Paranaguá e Santos. Mas isso aí foi uma ação das trades, porque quem transporta efetivamente são as trades. Foi uma ação preventiva delas, né? Mas nós estamos acompanhando o rio, normalmente quem baixa por último é o rio Tapajós e quem também recupera por último é o rio Tapajós. Então o Tapajós ainda está com um volume pequeno, porque ali acontece um fenômeno muito interessante. O rio Amazonas, como ele é muito caudaloso, ele represa o rio Tapajós. E aí você tem trechos, por exemplo, na região ali do Alter do Chão,
que o rio Tapajós tem 22 quilômetros. Né? Então, por quê? Porque ele está sendo represado pelo rio Amazonas. O rio Amazonas, esse ano, em função da seca, ele drenou o rio Tapajós. Então, ele trouxe o rio Tapajós, não represou o rio Tapajós e, consequentemente, ele baixou muito o rio do Tapajós e aqueles pontos, são 3 pontos basicamente, de assoreamento que tem o rio Tapajós, apareceram. Então isso dificultou a navegação. Quer dizer, de alguma forma, ele dragou o Tapajós. Ele dragou o rio Tapajós. Bom, como ele dragou o rio Tapajós, então apareceram esses problemas. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de elaborar um programa de dragagem para o Tapajós, assim como dar continuidade às dragagens do Rio Madeira. E agora mostrou-se também que o Rio Amazonas precisa também ser dragado. Eles são rios navegáveis, mas eles não são hidrovias propriamente dito, né? Há necessidade, na sua opinião, o setor entende, por exemplo, o setor agropecuário entende que há necessidade de se trabalhar essa questão da logística e adaptar, por exemplo, fazer de fato uma hidrovia naquele rio? Porque se fala tanto em hidrovia desde os anos 90, mas poucas delas, na verdade, estão em operação aqui no Brasil. Na verdade, assim, nós temos no Brasil uma hidrovia, que é a hidrovia do Tietê-Paraná. É a única que nós podemos chamar de hidrovia, com todos os problemas que ela tem, mas nós podemos chamá-la de hidrovia. Quando nós vemos a situação na região norte, e daqui um pouco, se Deus quiser, vai vir também a hidrovia do Tocantins, com o derrocamento do Pedral do Lourenço, então nós vamos ter 3 grandes corredores logísticos, onde você vai ter rodo hidroviário e, quiçá, ferro hidroviário. Então você vai ter multimodalidade. Você vai ter o rodoviário alimentando a ferrovia, no caso da Ferrogrão, a Ferrogrão transportando pelo trecho maior, entregando na hidrovia que fará chegar até os portos. Mas não é perigoso, desculpa interromper o seu raciocínio, não é perigoso se fazer um projeto contando, por exemplo, com a hidrovia, sem se saber exatamente se eventos dessa natureza poderiam provocar o rebaixamento, por exemplo, do nível do rio a ponto de não torná-lo navegável, ou as obras fariam com que a hidrovia, a obra para transformar o rio numa hidrovia, deixaria ela permanentemente apta a receber as embarcações? Nós não temos dúvida que com a implantação da hidrovia, onde você fará dragagens, pequenos derrocamentos, sinalização, balizamento, de forma contínua, e isso é importante, esse termo, contínuo. Nós não podemos ter isso de forma por espasmo, de vez em quando faz. Não, tem que ser um plano que ele possa ser aplicado todos os anos. O Ministério de Portos e Aeroportos, o próprio ministro Silvio, ele está decidido a implantar essas hidrovias. Tanto é que já encomendou para o DENIT, o DENIT já está trabalhando nisso, a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DENIT já está trabalhando nisso, elaborando um plano para que esses rios, o Tapajós, o Madeira, no futuro o Tocantins e o Amazonas, lógico, possam ser de fato hidrovias. E é isso que nós precisamos para poder dar essa garantia. Porque nós só vamos conseguir fazer a multimodalidade se nós tivermos a segurança de navegação o ano todo, né? Vou dar um exemplo. No Rio Madeira, de Porto Velho até uma comunidade chamada Manicoré, ele tinha sérios problemas, todos os anos. Não é só esse ano, todos os anos tinha esse problema. O DENIT montou um sistema de dragagem e mesmo com essa seca que nós tivemos agora, esse trecho não teve problema. Está tendo problema onde?
de Manicoré até a Foz do Madeira, porque lá não foi feito o programa de dragagem. Então, é a prova de que o programa de dragagem ou a dragagem permanente do rio, porque é uma obra permanente, né? Exato. Ela torna o rio acessível e navegável. Exatamente. O ano inteiro. O ano inteiro. Com a mesma calagem dos navios sem problema nenhum. Nós acreditamos que no período do verão amazônico se vai reduzir um pouco o volume. Isso é natural, né? Afinal de contas, a água vai baixar, mesmo que você faça essas interferências. Mas não vai baixar para 40%, como chegou, ou a 50%, ou a 60%. Acreditamos que nós vamos conseguir navegar no período seco com 80% da carga. Já está muito bom, né? O que não bem mais do que hoje. Bem mais do que hoje. Porque o que nós não podemos, e de repente, 100%, né? De repente dá para navegar com carga total, porque o nosso problema ele está na continuidade desse programa de dragagem. Maravilha. Eu vou pedir gentileza, vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já, pode ser? Pode. Então não saia daí, a gente volta já já, é rapidinho, tá bom? Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o impacto da seca nos rios da Amazônia e como isso está afetando o setor agropecuário. Para isso, convidamos para o programa de hoje, que está aqui comigo, o Edeon Vaz, que é diretor executivo do movimento Pro Logística do Mato Grosso. Doutor Edeon, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a necessidade de se manter permanentemente as políticas de preservação, ou pelo menos as obras de feitura, vamos dizer assim, da hidrovia nos rios, porque são rios navegáveis, mas que não há obra. Sobre isso, o impacto que, na verdade, está tendo e a importância daqueles rios para o escoamento da produção. Para abrir esse segundo bloco, eu chamo a atenção, o senhor falou que já há um contato com o ministro de Portos e Aeroportos para que se faça as obras necessárias naqueles rios, as obras de dragagem do rio, para que se transforme ele, na verdade, numa hidrovia. Mas eu lhe pergunto, o que a gente tem visto é que muitas vezes mudanças de governo levam a mudanças de perspectiva e até mesmo de infraestrutura para a execução das obras. Posso dar um exemplo? No governo do presidente Temer, as hidrovias estavam dentro do Ministério dos Transportes, depois do governo do ex-presidente Bolsonaro passaram para o Ministério de Infraestrutura, agora tem o ministério especificamente sobre o tema que é hidrovias, portos e aeroportos. Esta descontinuidade, vamos dizer assim, de alguma maneira não acaba prejudicando as obras de infraestrutura necessárias, especificamente do que a gente está falando agora sobre as hidrovias no Arco Norte do Brasil? Olha, essas mudanças, sem dúvida alguma, ela dá descontinuidade e cria, às vezes, situações complexas. Vamos imaginar a situação de portos e aeroportos. Porque, na verdade, ele é portos, aeroportos e vias navegáveis, né? Que seria o nome todo. Nós nunca tivemos em nenhum ministério, nem no transporte, nem do infraestrutura do governo anterior, uma prioridade para hidrovias. Nunca se teve isso, né? O ministro Silvio assumiu o compromisso com o setor de melhorar o status da questão da política hidroviária. Hoje ele é um departamento e ele vai elevar a uma Secretaria Nacional. Ou seja, a Secretaria Nacional, ela tem contato direto com o ministro, sem intermediários. E isso é o que a gente espera que aconteça. Se acontecer, foi um gol. Foi ótimo, né? E aquele problema de dividir os ministérios deixa de ser tão impactante. Porque antes, nós nunca tivemos uma Secretaria Nacional de Hidrovias, muito menos um Ministério de Hidrovias, né? Esse governo aí gosta muito de ministérios, mas nós nunca tivemos Nós advogamos a criação de uma empresa brasileira de navegação interior, que seria o ideal. Uma espécie de uma agência. Uma espécie de uma agência, uma espécie de infra-SA, né? Uma empresa que tivesse focada na navegação interior, que cabe perfeitamente isso.
O Ministério, elevando a classificação dele para uma Secretaria Nacional, já vai ser um up, já vai ser uma melhoria muito importante para o setor, porque nós vamos ter um diálogo mais fácil com o próprio ministro, né? Agora, nós temos que entender que infraestrutura para a logística, ela é uma questão de Estado, ela não é questão de governo. Nenhum governo consegue começar do licenciamento ambiental a implantar uma obra dentro de um governo. Então, como não consegue, nós temos que dar a tratativa de infraestrutura, a tratativa de Estado. Então, um plano desse, ele tem que extrapolar o governo. Eu estava lembrando, o senhor estava falando agora que a hidrovia Araguaia-Tocantins, que o senhor disse que a gente não tem propriamente dito uma hidrovia ali, mas ela começou a ser discutida ainda no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro bem disso. Apenas para ilustrar exatamente o que o senhor tem falado, quer dizer, a gente está perpassando aí, pelo menos de lá para cá, 4, 5 governos, e as obras continuam em andamento. E parece que no Brasil demora um pouquinho mais ainda do que normalmente acontece. Se a gente pensar, por exemplo, na ferrovia Norte-Sul, ela começou lá no governo Sarney. Foi. Exatamente. Por que, na sua opinião, os projetos, eles muitas vezes falta a integralidade deles, né? A junção desses projetos, e por que eles demoram tanto para serem executados no Brasil? O senhor está exatamente disso neste momento. Quer dizer. O maior problema que nós temos na questão de obras no Brasil, quer seja rodoviária, ferroviária, hidroviária e até portuária, é o licenciamento ambiental. Ele é o grande freio de mão nisso aí. Para você licenciar uma obra, você não consegue licenciar com menos de 2 anos. De cara, 2 anos. Aí você põe elaboração do projeto, 6 meses a 1 ano. 2 anos para licenciamento. 6 meses para licitação. Acabou o mandato. Pode botar 4 anos. Por isso é que os parlamentares não gostam de colocar emendas em infraestrutura, porque ele não vai ver isso aí implantado, né? Eu até brinco que parlamentar gosta de plantar alface, não de plantar jabuticaba, né? Porque alface ele colhe várias vezes durante o mandato dele. Infraestrutura significa, às vezes, botar dinheiro, enterrar dinheiro onde não é visível, onde não há visibilidade. É claro que isso pode não dar voto, mas isso faz com que o Brasil cresça de uma maneira mais sustentada. E a gente está precisando de investimentos dessa natureza. Então, eu lhe pergunto, como é que os senhores estão trabalhando essa questão para que as políticas de investimento, elas perpassem os governos e, de fato, sejam duradouras e não sejam interrompidas a cada mudança de governo, porque a gente daqui a pouco está submetido a interromper projetos e começar projetos a cada 4 anos, que na prática é exatamente isso que está acontecendo, né? O Brasil tem um programa, ele tem um planejamento. O que nós precisamos é fazer com que esse planejamento seja seguido, né? Nós tínhamos o Plano Nacional de Logística e Transporte, que era o PNLT. Hoje nós temos o PNL. PNL é o Programa Nacional de Logística, que hoje é administrado pela Infra-SA. Então, ela é que faz a administração, as adequações desse plano. Ela agora está descendo desse plano nacional para planos setoriais. Então, o que nós precisamos é que tanto a classe política quanto as lideranças de entidades persigam isso, né? Nós temos que colocar em funcionamento esses planos, porque aí nós vamos estar conduzindo para que governos continuem dando continuidade a esses planos, né? Porque senão vai ficar só no papel, vai ficar na prateleira e nós não vamos ter isso sendo implantado. Você vê o caso do derrocamento do Pedral do Lourenço no rio Tocantins. Se construiu, gastou-se 1 bilhão e 100 milhões nas eclusas de Tucuruí, que já foram construídas depois de construída a barragem, 1 bilhão e 100, e não fizeram o derrocamento do Pedral do Lourenço. Então ficou aquele elefante branco lá,
passando o barquinho de pesca. Por quê? Porque não tinha sido feito o derrocamento do Pedral Lourenço. Aquilo que você falou, nós temos que fazer as coisas de forma integrada. Então, se eu vou fazer, eu tenho que fazer um corredor logístico. Eu não posso pensar numa única obra. Eu tenho que pensar na obra, mas eu tenho que pensar no todo, no corredor logístico. Eu, inclusive, defendo uma tese de que nós deveríamos licitar corredores logísticos. Então, por exemplo, vamos fazer lá a licitação da concessão da BR-364 até Porto Velho. Por que nós não fazemos essa concessão já incluindo a hidrovia? E essa empresa que vai administrar também faça a dragagem do rio, que essa produção só vai para um lugar. Ela vai para o rio que vai descer. Porque dá a impressão que você só pensa numa parte do processo e não consegue olhar ele de uma maneira global, como por exemplo o senhor está falando. Bom, a rodovia vai até Porto Velho, mas você precisa escoar essa produção até mais à frente, até o porto. Como fazer para isso? Como executar essa obra? E é inacreditável que um país do tamanho do nosso não tenha hidrovias por toda parte. Nós temos rios que são perenes, que poderiam ser utilizados, falamos agora de vários deles, e muitas vezes nós temos estradas que são inviabilizadas por falta de manutenção. Quer dizer, a gente ainda enxerga a infraestrutura de uma maneira secundária, na sua opinião? Eu acredito que o país, os governos, eles dão muita prioridade para a rodovia. De um certo tempo para cá, está se dando também importância às ferrovias. Nós gostaríamos que essa importância também chegasse às hidrovias. Porque a hidrovia, o investimento é muito menor. Nós podemos ter excelentes hidrovias no Brasil, porque o Brasil tem dois tipos de rios. Ele tem os rios que são chamados de rios navegáveis e os rios potencialmente navegáveis. Então você pega, por exemplo, o rio Paraguai. O rio Paraguai é um rio navegável. Ele não é potencialmente, ele não tem barragem nenhuma, ele não tem nenhum barramento. O que precisa para, então, navegar o rio Paraguai? Precisa que seja implantada a hidrovia, onde nós tenhamos sinalização, balizamento, derrocamentos, dragagem, de forma contínua. Para você ter uma ideia, ali é dividido em dois tramos, o tramo sul e o tramo norte. O tramo norte é de Cáceres até Corumbá, e o tramo sul de Corumbá até a foz do rio Apa, porque depois aí já é internacional, é Paraguai e Argentina para chegar lá no estuário da Prata. Esse trecho do tramo norte, ele já está sendo feito, já tem contratado para se fazer a dragagem. Falta fazer sinalização e balizamento. Não tem derrocamento nesse trecho. Depois nós temos o trecho sul, que é de Corumbá até a foz do Apa que eu falei. Esse trecho tem derrocamentos para fazer, tem dragagens para fazer e tem que ser de forma sistemática, ou seja, todo ano tem que fazer essas dragagens e tem um volume enorme de carga. Porque hoje nós estamos escoando minério de ferro e manganês por essa hidrovia, além de produtos agrícolas, além de grãos também, né? Mas o grande volume é minério. Agora, para se fazer um sistema contínuo de minério, tem que fazer um sistema de dragagem. A ANTAC lançou agora recentemente um plano de outorgas para hidrovias. E a ideia é que se faça também concessão hidroviária. Nós até esperamos que, de fato, isso aí saia o quanto antes, para que candidatos possam fazer, uma empresa possa fazer essa dragagem de Corumbá para baixo. Está falando de um potencial gigantesco, e o senhor falou uma coisa que certamente não vai dar tempo para a gente falar sobre isso, mas fica o alerta que é o próprio marco legal que trata dessas questões. O senhor falou, por exemplo, na questão do licenciamento ambiental, a gente está vendo que tem um projeto no Congresso Nacional há anos tramitando, nesse momento ele está parado nas comissões de Agricultura e também de Meio Ambiente do Senado Federal, e há um apelo para que a matéria ande, mas parece que não há um entendimento a respeito desse assunto. O fato é que esses marcos que tratam da regulação
dos vários setores aqui no Brasil, muitas vezes são emperrados no Congresso e a gente não consegue desamarrar esse processo. E aí fica preso nessas amarras, que são amarras às vezes burocráticas, e às vezes não é nem falta de recursos. O recurso tem, mas falta, na verdade, é um clareamento, um ambiente, vamos dizer assim, mais seguro para os investimentos também. Essas questões todas estão sendo discutidas, eu acho que fica o alerta, né, doutor Edeon, para... Ficou até a sua sugestão aqui, por que não fazer uma licitação envolvendo a hidrovia e a rodovia e, por que não, daqui a pouco uma ferrovia juntos? Tá aí a sugestão, por que não o governo absorver aí essa proposta? Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, o tempo aqui é curto quando a gente trata de assuntos dessa natureza, mas eu sempre deixo um alerta, doutor Edeon, é uma oportunidade que a gente tem para voltar aqui e falar sobre o tema de novo. Eu agradeço demais a sua gentileza de ter vindo aqui no nosso estúdio. Foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui, viu? Prazer é nosso. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.